Cálculo integral. Nós queremos aqui definir as integrais duplas para funções definidas em um domínio de R2, assumindo valores na reta. Mas antes de definirmos o que vem a ser uma integral dupla, ou seja, antes de definir a integral para uma função de duas variáveis, vamos relembrar o caso n igual a 1. Ou seja, o caso f definido em um intervalo AB, assumindo valores na reta. Começamos subdividindo o intervalo AB em n subintervalos, onde o A é o nosso x0, aí nós temos o x1, x2, xi, xi mais 1 e o B igual a xn. E o comprimento de cada um desses subintervalos nós vamos chamar de ΔXi, que é o xi mais 1 menos xi. Agora, escolhemos pontos amostrais, CIs, nesses subintervalos. Então, temos aqui o C1, C2, CI, CN. Esse CI é levado aqui no gráfico da nossa função f, e nós temos a f de CI. Daí, formamos a seguinte soma, somatória, para ir variando de 1 até n, da f de CI, ΔXi, onde f de CI é esta altura e ΔXi o comprimento desse subintervalo. Tomamos o limite desta soma quando n tende a infinito e definimos a integral de a até b da f de x dx e denotamos desta forma como sendo este limite, se ele existir. Se a nossa função f for maior ou igual a zero, esta soma pode ser interpretada como a soma das áreas destes retângulos, pois a área deste retângulo de base xi mais 1 e altura f de xi, a área dele é dado pela base, que é ΔXi, vezes a altura, que é f de CI. E nesta somatória, nós temos f de CI ΔXi, que é a base deste retângulo vezes a altura. E quando tomamos esse n indo para mais infinito, significa que nós estamos pegando esse nosso intervalo AB e subdividindo ele em uma quantidade infinita de subintervalos, fazendo com que estes nossos retângulos se tornem infinitesimais. Portanto, quando calculamos o limite, quando n tende a mais infinito, da somatória de ir variando de 1 até n da f de CI ΔXi, isso nos dá a área abaixo desta curva. Assim, podemos concluir que a integral de a até b de f de x dx, que é definida como sendo este limite, nos dá a área desta região, abaixo da curva z igual a f de x, limitada por x igual a A, x igual a B e pelo eixo x. Nesta imagem fica bem claro o que acontece quando nós tomamos o n indo para infinito. À medida que vamos tomando partições mais finas para este intervalo AB, nós podemos observar que a somatória das áreas destes retângulos estão se aproximando cada vez mais da área abaixo desta curva. Portanto, quando fazemos o n ir para infinito, a área abaixo dessa curva será igual à somatória das áreas destes retângulos infinitesimais. Vamos, então, definir o que vem a ser a integral dupla. Considere f uma função definida em um domínio de R2, assumindo valores na reta, uma função contínua.
e suponha que D seja um domínio fechado. Então, nós temos o nosso domínio D, que é um domínio fechado em R2, e o gráfico desta função f, ou seja, z igual a f de xy. Nós queremos definir a integral para esta função. Considere R o retângulo AB cartesiano CD, contendo o domínio D. E vamos estender a nossa função f a este retângulo R, definindo f de P igual a zero se P pertence a AB cartesiano CD e não pertence a D. Ou seja, para os pontos que estão no retângulo e não estão no nosso domínio D, nós estamos tomando a f como sendo zero. Portanto, estamos com a função f definida neste retângulo, AB cartesiano CD. Assim, o primeiro passo para definir a integral desta função f é subdividir este retângulo R em subretângulos. Para isto, basta dividir o intervalo AB em n subintervalos do tipo xi mais 1 e o intervalo CD em subintervalos do tipo yj mais 1. O comprimento deste subintervalo nós vamos chamar de ΔXi, que é o xi mais 1 menos xi. E o comprimento destes subintervalos nós vamos chamar de ΔYJ, que é o yj mais 1 menos yj. Daí, nós traçamos retas paralelas ao eixo x e ao eixo y, passando por estes pontos, x e yj, obtendo assim os subretângulos. Ou seja, nós cobrimos todo o nosso retângulo R por subretângulos. Agora, vamos tomar pontos arbitrários nestes retângulos, do tipo P e J. A imagem deste ponto pela nossa função f é igual a f de PIJ. E então, formamos a seguinte soma. Somatório para i variando de 1 até n menos 1, somatório de j variando de 1 até m menos 1, da f de P e J, delta x e delta yj. Se esta soma possui limite quando n vai para infinito e o m vai para infinito, e este limite independe da escolha deste ponto arbitrário pertencente aos subretângulos, então nós definimos a integral de f sobre o domínio D como sendo este limite. E denotamos dessa forma: integral dupla ao longo do domínio D da f de xy dx dy. E quando esse limite existe, nós diremos, então, que a nossa função f é integrável. Se f é maior ou igual a zero, esta soma pode ser interpretada como sendo a soma dos volumes destas caixas verticais, cuja base são estes retângulos, e altura f de PIJ, pois o volume desta caixa é a área da base, que é ΔXi vezes ΔYJ, vezes a altura, onde a altura é a f de PIJ. Então, nós temos a área da base vezes a altura. Então,
Se olharmos o sólido delimitado superiormente pelo gráfico da nossa função f, inferiormente pelo domínio D e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno do nosso domínio D, então, quando tomarmos o limite com n indo para infinito e m indo para infinito desta somatória, significa então que nós estamos calculando o volume deste sólido. Isto é, quando a nossa função f é maior ou igual a zero, a integral dupla ao longo do domínio D da f de xy dx dy nos dá o volume deste sólido, delimitado superiormente pelo gráfico da função f e inferiormente pelo domínio D. Nesta imagem fica claro que à medida que tomamos partições mais finas do intervalo AB e do intervalo CD, ou seja, à medida que aumentamos o nosso M e N, temos que a somatória dos volumes destas caixas verticais vão se aproximando do volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico da função f e inferiormente pelo domínio. Nosso próximo tópico agora é o teorema de Fubini. Mas para que possamos entender melhor este teorema, é importante antes entendermos de que forma podemos cobrir uma região do plano. Pois, em geral, nós vamos trabalhar com integrais duplas sobre certas regiões do plano. E é importante saber como cobrir, ou seja, como varrer estas regiões. Então, vamos ver quais são as formas de cobrir o plano e regiões planares. O primeiro, vamos ver como cobrir o plano. Dada uma reta fixa no plano, nós podemos cobrir este plano traçando retas paralelas a essa reta fixa dada. Quando estamos trabalhando com o sistema de eixos coordenados x e y, é natural tomarmos o eixo y como sendo a reta fixa e traçarmos retas paralelas ao eixo y, cobrindo assim o nosso plano. Ou tomarmos o eixo x como sendo a reta fixa e traçarmos retas paralelas ao eixo x, cobrindo o plano. É importante observar que, quando consideramos o eixo y ou o eixo x, estas retas possuem um sentido. E isso é importante quando cobrimos determinadas regiões. Para cobrir regiões planares, nós podemos cobrir por segmentos de retas. Então, suponha que nós temos aqui uma região planar. Se fixarmos uma reta, traçando retas paralelas a esta reta fixada, nós vamos cobrir a nossa região com estes segmentos de reta. Se considerarmos y como sendo a nossa reta fixa, nós vamos cobrir esta nossa região traçando retas paralelas ao eixo y. Nesse caso, observe que o nosso eixo y ele possui um sentido. Então, nós vamos cobrir essa região com estes segmentos de retas, onde ele irá tocar primeiro este lado e depois este lado da nossa região. Portanto, estamos cobrindo esta região obedecendo um certo sentido, que é o sentido do eixo y. Se a nossa reta fixa for o eixo x, traçando retas paralelas ao eixo x, nós cobrimos esta nossa região com estes segmentos de retas.
de tal forma que ele irá tocar primeiro este lado da nossa região e depois este lado. Então, ele tocou neste ponto, depois neste ponto. Ou seja, nós estamos varrendo essa nossa região, seguindo o sentido de crescimento do eixo X. Outra maneira de cobrirmos o plano é por raios. Esta maneira, ela está mais ligada à mudança de coordenadas polares, que vamos ver mais à frente. Nesse caso, nós temos um ponto no plano e a partir dele nós disparamos raios em todas as direções, cobrindo assim o plano. Um caso particular é quando o nosso ponto ele é a origem do sistema de eixos coordenados. Então, nós vamos disparar raios em todas as direções a partir deste ponto que é a origem. Também podemos cobrir regiões planares por raios. Nesse caso, nós vamos ter duas possibilidades. Ou o nosso ponto, através do qual nós vamos disparar os raios, está fora da nossa região, ou ele vai estar dentro da nossa região. Se ele estiver fora, disparando raios a partir dele, nós vamos cobrir esta nossa região com estes segmentos de retas. Se ele estiver dentro, nós vamos disparar raios em todas as direções a partir dele, cobrindo então a nossa região desta forma. Caso particular, se o P0 estiver na origem do sistema de eixos coordenados, nós vamos disparar raios a partir de P0, cobrindo então a nossa região com estes segmentos de retas. Passamos então ao teorema de Fubini. Considere f a função definida em um domínio de R2, assumindo valores na reta, e contínua. Nós não vamos tratar de integrais em todas as regiões possíveis. Nós vamos particularizar situações. Aqui nós queremos que a nossa região esteja compreendida entre gráficos de duas funções. Como a nossa função f é uma função de duas variáveis, nós temos duas possibilidades. Nosso primeiro caso, nós temos que a região de integração ela está compreendida entre o gráfico de duas funções, g1 de x e g2 de x, ou seja, funções de x. Portanto, o nosso y ele está variando da função g1 de x até a função g2 de x. E o nosso x está variando de a até b. Ou seja, nós temos o x variando de ponto a ponto, que é do ponto A ao ponto B, e y variando da função g1 de x até a função g2 de x, ou seja, y variando de função a função. Então, nesse caso, o teorema nos diz que a integral ao longo do domínio D1 da função f de xy dx dy é igual à integral de a até b, integral de g1 de x até g2 de x da f de xy dy dx. Ou seja, o teorema nos diz que a integral dupla ao longo do domínio D1, que é esse domínio compreendido entre o gráfico de duas funções, g1 de x e g2 de x, ela é calculada através do cálculo de duas integrais simples concatenadas, onde a primeira integração é em relação a y, ou seja, a primeira integração é em relação à variável que está variando de função a função.
calculado esta integral, vamos substituir nos extremos g1 de x, g2 de x, e vamos obter aqui uma função que depende de x. Daí, vamos então integrar esta função que depende de x em relação à variável x e substituir nos extremos, isto é, nos pontos A e B, que são os limites de integração, obtendo assim a integral dupla ao longo do domínio D1 da nossa função f de xy, dx dy. Segundo caso, nós temos um domínio D2 compreendido entre o gráfico de duas funções que dependem de y, h1 de y e h2 de y. Então, nós temos que o nosso y está variando do ponto C até o ponto D e o nosso x está variando desta função h1 de y até a função h2 de y. Ou seja, o y está variando de ponto a ponto e o x está variando de função a função. Então, o teorema nos diz que a integral ao longo desse domínio D2 da f de xy dx dy é igual ao cálculo destas duas integrais simples concatenadas, onde a primeira integral é em relação à variável que está variando de função a função. Integrando esta função em relação a x, substituindo nos limites de integração, nós vamos obter uma função que depende de y. Daí, então, nós vamos integrar esta função, que depende de y, em relação à variável y, e vamos substituir nos limites de integração c e d, obtendo assim a integral ao longo desse domínio D2 da função f de xy. Antes de passar aos exemplos, vamos ver a seguinte observação. Suponha que seja dado uma função f definida em um domínio D e nós queremos calcular a integral dupla desta função ao longo deste domínio D. E esse nosso domínio, ele pode ser coberto das duas formas, o x variando de função a função e o y também podendo variar de função a função. Assim, uma pergunta natural é: qual variável integrar primeiro? A variável x ou a variável y? Então, nós temos a seguinte estratégia. Primeiro, considere a variável cuja integral de f seja mais simples. E daí, tomamos a cobertura adequada com a escolha da variável. Se a integração em relação às variáveis forem equivalentes, então passamos para o segundo passo. Segundo passo, considere a cobertura mais simples de D. Ou seja, nós vamos então escolher a maneira mais fácil de varrer a nossa região. Se é fazendo o x variar de ponto a ponto e o y de função a função, ou se é fazendo o y variar de ponto a ponto e o x de função a função. Passamos agora aos exemplos. Primeiro exemplo, nós queremos calcular a integral dupla ao longo de um domínio D da função raiz de x cosseno de y raiz de x dx dy, onde o D é a região do plano delimitado por y igual a 0, x igual a π sobre 4 e y igual a raiz de x. O primeiro passo para resolver esta integral é encontrar a região D. Então, vamos esboçar a nossa região D. Então, nós temos aqui
a reta y igual a zero, que é o eixo x, a curva y igual a raiz de x e x igual a π sobre 4. Então, esta é a região de integração que nós queremos, a região D. Observe que podemos varrer esta nossa região de duas formas, fazendo com que o y varie de função a função, ou seja, o y está variando de y igual a zero até y igual a raiz de x, né, se cobrirmos a nossa região por retas paralelas ao eixo y, então ele vai tocar primeiro essa curva e depois a curva y igual a raiz de x. Podemos também cobrir essa nossa região por retas paralelas ao eixo x. Então, nós vamos ter que o nosso x irá variar de função a função. Então, ele vai variar da função x igual a y ao quadrado até a função x igual a π sobre 4. E o y estaria variando de ponto a ponto. Então, se podemos varrer o nosso domínio fazendo com que o y varie de função a função e o x também podendo variar de função a função, em relação a qual variável nós vamos integrar primeiro, em relação à variável x ou em relação à variável y. Então, vamos observar a nossa função que nós queremos integrar, que é a função raiz de x cosseno de y raiz de x. Como a nossa variável é x, então nós vamos ter a raiz de x aqui, e aqui dentro do cosseno nós vamos ter uma constante vezes a raiz de x. Pela experiência de integral que nós já temos, nós percebemos que essa integral ela não será trivial, pois nós temos uma raiz de x aqui e raiz de x aqui fora. Então, vamos ver em relação a y. Se integrarmos esta função em relação a y, raiz de x para nós é uma constante, raiz de x constante. Então, nós teremos que esse raiz de x pode sair para fora da integral, pois é constante em relação a y. Daí nós teremos, então, a integral do cosseno de y raiz de x dy, onde raiz de x é constante, ou seja, nós teremos então uma integral que é praticamente imediata. Portanto, nesse nosso caso, é mais conveniente integrarmos primeiro em relação à variável y. Portanto, nós vamos fazer o y variar de função a função. Assim, uma maneira de cobrirmos esta nossa região é tomando o eixo y como sendo a reta fixa e traçando retas paralelas ao eixo y, no sentido de crescimento do y. Assim, essas nossas retas irão tocar este ponto que está no domínio da nossa função e que pertence à reta y igual a zero, e depois essa reta irá tocar o ponto desta curva, que é y igual a raiz de x. Então, para todos esses pontos que estão aqui no domínio da nossa função, estas retas irão tocar primeiro esta reta y igual a zero, depois y igual a raiz de x. Ou seja, o y ele está variando desta função, y igual a zero, até esta função, que é y igual a raiz de x. E o nosso x está variando de 0 a π sobre 4. Então, pelo teorema de Fubini, nós temos que esta nossa integral é igual à integral
de 0 a π sobre 4, integral de 0 até raiz de x, da raiz de x, cosseno de y raiz de x, dy dx. Ou seja, estamos primeiro integrando a nossa função em relação à variável y, onde o y está variando de função a função, que é da função y igual a 0 até a função raiz de x. Depois, nós vamos integrar em relação à variável x, onde o x irá variar de ponto a ponto. Ele varia do ponto 0 até o ponto π sobre 4. Raiz de x é constante, como nós já vimos, ele sai para fora desta integral, pois estamos integrando em relação a y. Então, vamos ter a integral de 0 a π sobre 4, raiz de x, vezes essa integral. Esta integral nós conhecemos. É igual a seno de y raiz de x sobre raiz de x, pois raiz de x é constante. Simplificando raiz de x nesta expressão e substituindo nos limites de integração, temos a integral de 0 a π sobre 4 do seno de x dx, que é igual a menos cosseno de x de 0 a π sobre 4. Substituindo, nós temos menos raiz de 2 sobre 2 mais 1. Se considerarmos o nosso x variando de função a função, uma maneira de cobrirmos a nossa região é tomando o eixo x como sendo a reta fixa e traçando retas paralelas ao eixo x. Portanto, essas retas irão tocar primeiro esta curva x igual a y ao quadrado e depois irão tocar esta reta, que é a x igual a π sobre 4. Então, o nosso x vai estar variando desta função até esta função. E o nosso y, então, irá variar de 0 até raiz de π sobre 4. Então, pelo teorema de Fubini, nós temos que a integral ao longo deste domínio D, desta nossa função, será igual à integral de 0 a π sobre 4, que é a variação em y, que o y está variando de 0 a π sobre 4, ou seja, de ponto a ponto, integral de y ao quadrado até π sobre 4, que é a variação do nosso x, que ele está variando desta função até esta função, raiz de x, cosseno de y raiz de x, dx, dy. Então, nós temos a nossa primeira integral em relação à variável x desta função, raiz de x, cosseno de y raiz de x. Como já comentamos anteriormente, esta integral em relação a x não é trivial. Portanto, considerar a primeira derivada em relação a x é muito mais difícil que considerarmos em relação a y. Por isso, neste exemplo, é mais conveniente cobrirmos a nossa região como no primeiro caso, fazendo com que o y varie de função a função e o x variando de ponto a ponto.